Galera, bora lá responder essa questão. Os metais são conhecidos pela sua maleabilidade e ductibilidade, por serem bons condutores térmicos e elétricos e por apresentarem brilho característico. Propriedades mais específicas de alguns metais são descritas a seguir. O metal 1 é líquido à temperatura ambiente e dissolve diversos outros metais, formando amálgamas que apresentam larga aplicação. O que acontece, galera? Você não precisa saber a característica de cada elemento, não. Mas saber que o metal líquido à temperatura ambiente é o mercúrio é extremamente importante. Beleza? Vamos lá. O metal 2 apresenta temperatura de fusão de 98 graus Celsius, é mole e reage violentamente com a água, liberando grande quantidade de energia. Quais metais que reagem violentamente com a água? São os metais alcalinos. Tudo bem? Os metais alcalinos reagem violentamente com a água. Vamos lá. O metal 3 é certamente o metal mais utilizado no mundo, sendo a principal constituinte das ligas metálicas conhecidas como aço. Existem vários tipos de aço, mas o principal componente do aço e o metal que mais utilizamos no mundo é o ferro. Tudo bem? Então, o ferro é o principal componente do aço, dos vários tipos de aço, e é o metal mais usado no mundo. O metal 4 tem bastante aplicação na indústria civil de embalagens. Além de pouco denso, tem a vantagem de ser coberto por uma fina camada de óxido que dificulta a sua corrosão pelo oxigênio. O metal que a gente utiliza para fazer, embalagens, justamente por ser pouco denso, no popular ser leve, é o alumínio. Uma curiosidade do alumínio é que há muitos anos atrás, o alumínio ele era um metal considerado muito caro, porque era difícil de se produzir. Então, não era qualquer pessoa que tinha acesso a alumínio, não. Materiais feitos de alumínio, beleza? Ele tem uma durabilidade muito grande, Então, não era todo mundo que fazia, não. Depois do processo de melhoramento, do melhoramento do processo de eletrólise ígnea e depois do processo que a gente fez de reciclagem, o alumínio tornou-se mais popular, tornou-se mais economicamente viável, beleza? Com isso, nós podemos dizer que a nossa resposta vai ser o quê? A letra C, mercúrio, o sódio, que é da família 1A, o ferro e o alumínio. Só uma curiosidade em relação a essa questão do alumínio ser recoberto por uma camada, uma camada de óxido. Esse processo a gente chama de passivação. Isso não acontece só com o alumínio, o cobre e outros elementos também podem fazer isso. O que acontece? Os metais eles ficam expostos ao oxigênio e vão sofrer oxidação. No caso do ferro, vai acontecer o processo de ferrugem. Só que na ferrugem, a ferrugem ela é porosa e permite que o oxigênio passe entre as moléculas do seu íon, do seu óxido formado ali. Já no caso do óxido de alumínio, as estruturas desse óxido elas ficam muito unidas e formam uma película, um filme que protege o alumínio de sofrer mais oxidação. Então, só o alumínio mais exposto é que oxida. E a partir dessa oxidação, ela vai impedir uma nova oxidação. Tudo bem? Só que isso tem um problema. O alumínio acaba perdendo o brilho. E aí muitas pessoas acabam fazendo o quê? Removendo essa camada escura, menos brilhosa, para voltar o brilho do alumínio. Só que isso feito de maneira repetitiva acaba por desgastar o alumínio. E acaba que ele vai ficando cada vez mais fino, até chegar a um ponto em que ele vai, no caso, por exemplo, de um recipiente, de uma vasilha, ele vai acabar perfurando. Você vai ter um furo causado naquele recipiente por causa disso, por causa do desgaste que houve devido à remoção dessa camada de óxido que tem ali para voltar a ter um brilho. Tudo bem? Então, a nossa resposta dessa questão foi a letra C.